dele, né? Nos perder exatamente de entender a especificidade de quem ele está falando, qual é o ato específico, qual é a pessoa específica que o texto está se dirigindo. Então, o verso 3 ao verso 6, né, o importante, assim, olhando o texto de modo geral, a gente vê algumas marcações, e a marcação a tradução aí, algumas são diferentes, para o louvor da sua glória, né? O final do versículo 6, ele vai dizer que para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, né? Aí você vê o versículo 6 marca o fechamento. É um texto, um bloco que é uno no sentido de uma ideia, mas que tem uma divisão, que tem unidades menores, subtópicos, e ele marca essas unidades menores, fazendo essa transição com esse refrão, né? Ele faz a transição como se houvesse, para o louvor da sua glória, fosse um refrão, um marcador de transição de uma unidade para outra, né? Então você vê o versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, e no final o versículo 14, em louvor da sua glória. Isso é estilo literário comum na escrita judaica, né? Podemos falar até na próprio estilo helenista, né? É comum essas marcações, ele está fazendo intencionalmente, ele está reforçando, e dentro disso eu preciso entender o todo da estrutura que ele está falando sobre a Trindade, com essas marcações. Então ele marca três coisas. O que é que tem de diferente nessas três unidades, né? O que é que tem de diferente? Então, o verso 3 ao verso 6, olha para o texto, ele está falando sobre quem? Sobre quem ele está falando? Sobre o Pai. Qual é o ensino do verso 3 ao 6? Ele é quem escolhe. Então, assim, uma ajuda muito boa para você interpretar o texto olha os verbos, olha as ações, né? Olha o sujeito e olha os verbos. Então, o sujeito aí é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai mencionar e vai fazer referência ao Senhor Jesus Cristo, mas o sujeito da construção do bloco é o Pai. É o Pai, Deus o Pai. E quais são as ações dele? Aquilo que ele quer destacar. Ele abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Então, Deus abençoou com toda a riqueza. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E Deus, essa predestinação, essa escolha antes da fundação do mundo, ela tem um propósito, para sermos santos. Então, a eleição, ele nos salva para nos voltarmos para ele. Aí depois diz assim, verso 5, ele nos predestinou para sermos adotados. Se ele nos predestinou para sermos santos, agora ele vai dizer assim, como é que eu vou chegar nesse processo? Ele vai de ponta a ponta, ele nos predestinou para sermos santos. Tá, mas como eu saio daqui para cá? Eu tenho que passar por Cristo. Então ele recua cronologicamente para dizer, ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua graça, da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, ele, o Pai, nos concedeu gratuitamente no Filho, no amado. Então, qual é o foco do verso 3 ao verso 6? Os atos do Pai em abençoar, em escolher, antes da fundação do mundo, o meio em ser pelo Filho, para sermos santos, e assim sendo, sermos abençoados, com toda a sorte de bens espirituais, para a sua glória. Para a sua glória. Tudo isso é para a sua glória.
Ele nos escolheu, Ele nos abençoou, Ele nos escolheu em Cristo, a adoção por meio de Cristo, para sermos santos em Cristo, para sermos abençoados com toda sorte de bênção, para a sua glória. Deus, o Pai, Ele decidiu antes da fundação do mundo. Veja que o verso 7, ele faz a transição. A última a palavra, ele terminou o refrão, mas ele terminou falando do Filho. Ele terminou falando do amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Não é o sangue do Pai, é o sangue do Filho. É nele que tem a compra. A redenção é compra. O pagamento da dívida é nele. Como é que... Aí ele vai assim, qual é o propósito? Eu quero especificar como é que é esse processo da adoção. Tá, o Pai, Ele escolheu, Ele disse que é por meio da adoção em Cristo. Tá, mas como é que eu chego a ter essa adoção em Cristo? Como é que eu me torno filho? Para chegar dentro desse pacote. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Segundo a riqueza que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele nos apresentou em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Em Cristo nós temos a compra, o sangue, o pagamento, o perdão do pecado segundo a riqueza da sua graça. A graça de quem? Segundo a riqueza da graça de quem? Do Pai, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. O Pai derramou sabedoria e entendimento. Ele, o Pai, nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. Aí o verso 9 deixa muito claro que o sujeito é o Pai. Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, que é a nova aliança, a plenitude, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, o conhecimento é revelado pelo Pai por meio de Cristo, nesse período da plenitude dos tempos. Deus derrama por meio de Cristo. Quando Cristo vem, Ele abre os tesouros do conhecimento. E agora nessa nova, vai ser uma linguagem que Ele vai desenvolver em Efésios, essa dispensação da nova aliança, a dispensação a plenitude dos tempos, essa dispensação de maior sabedoria e conhecimento. É o tempo em que os símbolos se findam e agora Ele vai revelar conhecimento. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, veja, em Cristo que eu fui predestinado conforme o conselho da vontade de quem? Do Pai. Toda vez que ele fala de predestinação, ele volta para o Pai. E aí, então, o Pai abençoou, predestinou, tem um propósito de santificar, um propósito de nos adotar pelo Filho. Mas o que é que o Filho faz? Qual é o propósito do Filho? Deus envia o Filho, e o que é que o Filho faz? O que é que o verso 7 ao verso... Ele executa a remissão. É Ele que morre. Então o Pai determina, decreta, o Filho é quem executa. Daí, Cristo é o nosso modelo de servo. Ele é um modelo, aí há várias aplicações para a relação familiar, para como os maridos devem, como os pais, de modo altruísta, né? De modo... Ele é o modelo de servo. Ele entregou a sua vida, Ele entregou o seu sangue. É nele que Ele
ele vai executar o decreto do Pai para salvar aqueles a quem o Pai escolheu. Ele que vai fazer a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados. O Pai quer derramar a graça, o Filho vai executar. Mas executar a obra salvadora, e aí vem o segundo aspecto, ele vai derramar, ele vai ser um instrumento da execução desse derramar de sabedoria, porque aí o texto muda, acrescenta um segundo elemento, além de ele dar a salvação, ele vai cumprir esse passo que Deus, o Pai, ele quer derramar sabedoria. E ele vai revelar o seu mistério, que é aquilo que estava encoberto, não tão claro na antiga aliança, por meio de Cristo. Cristo, então, o que nós temos no momento da nova aliança, quando ele vem, quando ele derrama o tesouro de conhecimento, de esclarecimento, de conhecimento, faz explicações, né? Ensina parábolas, explica as parábolas, ele dá a instrução, e Paulo escreve as cartas paulinas, Pedro, João, tudo isso é revelação de Cristo. A dispensação da nova aliança é um grande derramar de conhecimento que estava oculto, que o povo de Deus da antiga aliança não pôde desfrutar. Então ele traz salvação e ele traz conhecimento abundante. É um novo degrau no desfrutar do conhecimento na plenitude dos tempos. É uma herança. Nós fomos feitos herança conforme o conselho da sua vontade. Aí verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Então ele diz, nós que de antemão, o povo da antiga aliança, ele esperava em Cristo. Perceba, algumas pessoas leem um texto, e existem duas formas de eu ler o texto bíblico que fala sobre salvação. Eu leio o texto bíblico sobre salvação pensando na minha história de conversão. Antes eu era pecador, alguém pregou o evangelho para mim, houve a conversão e agora eu tenho uma nova vida. Esse é um marco na minha vida. Uma vida sem Cristo, conversão e uma vida com Cristo. Essa é a história da redenção aplicada à minha vida. É sobre isso que o texto está falando? É sobre o que o texto está falando? Ele está falando sobre a cronologia do evento histórico de Cristo morrendo na cruz. O que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Quando essa verdade se aplica a mim, eu posso ter me convertido após a cruz aqui, ou uma pessoa pode ter se convertido antes da cruz aqui. Se ele se converteu antes da cruz, ele ainda convertido, ele estava debaixo de um período de menor privilégios, sem essa realidade de Efésios capítulo 1, de maior conhecimento. Ele estava debaixo do símbolo. Entende? Então aqui ele estava falando da história da redenção, o que acontece depois de Cristo morrer na cruz e a aplicação da nova aliança. E agora ele vai no versículo 13, terceiro tópico. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, ele é um texto muito claro sobre a Trindade, porque agora, na terceira unidade, ele vai falar sobre o Espírito de Deus. Você ouve, você foi predestinado pelo Pai, você tem o Filho que executa a obra da redenção, mas em um momento da sua história de vida, você ouviu o Evangelho, alguém pregou a palavra, e essa palavra teve que penetrar no seu coração para você professar a fé. Houve conversão. E para essa palavra ter penetrado, quando você ouviu a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, você creu, porque aí você recebeu o selo do Espírito. O selo é a garantia de que aquela carta, ela vai chegar naquele destino. A Bíblia faz esse paralelo dizendo que quando nós fomos convertidos, o Espírito Santo ele nos sela, ele nos marca, dizendo você vai. Até o momento em que Deus vai resgatar a propriedade, nós somos propriedade de Deus. Esse cidadão aqui, ele é peregrino, o destino dele é a glória.
é a presença de Deus, é a morada da Nova Jerusalém. Ele vai nos levar para esse lugar. Nós somos marcados, garantidos. O Espírito o Pai decreta, o Filho executa e derrama conhecimento, e o Espírito aplica. Ele abre o coração, ele nos regenera, ele faz nós crermos no Senhor, ele nos marca para nós sermos, além da luz de outros textos bíblicos, né, que Efésios não vai entrar, ele nos consola, ele nos encoraja, ele nos anima, ele nos conduz até nós chegarmos à morada do nosso destino. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então tudo que Deus faz na Trindade é para o louvor da sua glória. No conselho da Trindade há um só Deus, um só propósito, mas eles têm papéis distintos, são 3 pessoas. Então um é o Pai, um é o Filho, não é o Pai que morreu na cruz, não é o Espírito o Espírito que morreu na cruz, não é o Filho que aplica a verdade, é o Espírito que aplica. Cada um tem a sua função, né, na Trindade. Então, entender esses conceitos, né, aí a pergunta 10 do Catecismo diz assim: quais são as peculiaridades individuais das 3 pessoas da divindade? Né? Aqui nós vimos várias coisas, mas aqui ele vai mencionar outros elementos. Aí a resposta é inerente ao Pai gerar o Filho, e ao Filho ser gerado pelo Pai, e ao Espírito Santo proceder do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Né? Nós chegamos até a mencionar isso no estudo passado. Sobre isso, ao longo da história da igreja, a igreja tem muito cuidado de dizer o seguinte: como é que nós vamos definir a Trindade? Nós vamos definir a Trindade usando as terminologias bíblicas que falam sobre a Trindade, sem negar a verdade que a própria Escritura diz. O Pai, o Filho e o Espírito, eles não são criados, mas eles usam termos como geração e procedência. Então nós vamos afirmar e vamos dizer que uma coisa não nega a outra, ainda que a nossa lógica não consiga entender muito bem. O nosso desafio, e esse é um desafio de um adorador, é não ser cativo da lógica, mas ser cativo da revelação. Nós afirmamos que existe um só Deus e existe 3 pessoas. Como que isso é? Podemos afirmar alguns conceitos que a Escritura diz, mas nós não conseguimos compreender plenamente. Mas por eu não compreender completamente, eu sou cativo da revelação, eu não sou cativo da lógica. Uma criança de 10 anos, ela pode não compreender completamente um conselho que o pai e a mãe estão dizendo para ele, que é algo correto, mas ele deve, mesmo sem entender, ele acatar aquele conselho como sendo um conselho correto, por entender que aquela pessoa quer o seu bem e sabe mais do que ele. Talvez mais lá na frente ele vai conseguir compreender, mas a submissão dele não pode ser somente quando ele entender. A mesma coisa vale para nós, para com Deus. Nós não podemos ser cativos da nossa lógica, somente quando eu entender eu vou aceitar, não, porque às vezes a gente não vai entender. Por isso eu tenho que ser cativo da revelação. Deus disse que é o melhor, é isso, o ensino dele é esse. Eu sou cativo da revelação, ainda que eu não entenda. Eu sou cativo da revelação. Então, vamos abrir o texto aí, a Hebreus capítulo 1, versos 5 e 6. Alguém pode ler, por favor? Aí, levanta a mão quem vai ler, que eu peço para outra pessoa ler outro texto. Amadeu vai ler Hebreus 1, 5 e 6. Aí outra pessoa, João 1, verso 14 e verso 18. Quem pode ler? Outra pessoa, João 1, verso 14, Mateus. Aí outra pessoa, João 15, verso 26. Quem pode? Reverendo Eduardo. Outra pessoa, João 17, versículo 5. Darlane. Então vamos lá, vamos ler. Hebreus 1, 5 e 6. Pois o qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e eu te gerei. E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz:
e todos os anjos de Deus o adoram. João 14 e 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 17, 5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então, se você olhar esses textos que falam do Filho e do Espírito, você vai ver que esses termos geração e procedência são os termos que acontecem. Mas os textos, eles também falam, e aí é onde a teologia é o que? É você conseguir não fazer um entendimento de textos com palavras isoladas. Porque a Bíblia, a literatura, ela não é como a matemática, as palavras têm mais de um significado. Então a própria Bíblia diz que o Filho foi gerado pelo Pai, mas a Bíblia diz que o Filho, ele é eterno, ele está com o Pai na fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Ele vai voltar para o Pai depois da encarnação para ter a glória que ele tinha antes com o Pai. E diz lá no texto que nós lemos também, em João 15, que o Espírito procede do Pai e do Filho. Mas fala que o Espírito é Deus. Então, o que é que os teólogos fizeram? Vamos dizer que, exatamente como está na Escritura, que o Filho é gerado pelo Pai. Vamos dizer que o Espírito procede do Pai e do Filho. E vamos dizer que os três são eternos, que é um só Deus. Vamos repetir a nomenclatura bíblica, mas sem negar as verdades dos outros textos. E aí o problema de quando a filosofia ela entra dentro da análise bíblica, que o filósofo ele quer fazer texto bíblico ser refém da sua lógica, né? E a gente vive isso são ondas, né? Ao longo da história tem muitas ondas de pensadores que cativam muitos membros de igreja, que tem uma veia muito filosófica, que batem, por eles fazerem isso muito bem, cativam o coração de muitas pessoas. Eles batem contra a esquerda, eles batem contra os filósofos ateus, eles batem contra pessoas com vários argumentos bonitos. E às vezes essas pessoas eles começam a adentrar na igreja e eles começam lá com argumentos filosóficos. Essas mesmas pessoas que contribuem muito positivamente, eles negarem algumas verdades tão cristalinas das Escrituras, porque eles fazem a Escritura ser cativa da lógica deles. Porque a veia deles é filosófica. Então o mesmo escritor, teólogo que está batendo no filósofo pagão é aquele que está muitas vezes no seio da igreja dizendo que por que eu tenho que adorar o Senhor no dia do Senhor todo domingo? Qual é o problema de uma criança querer provar, um adolescente querer provar uma droga para fumar um cigarro de maconha? A gente vai experimentar, né? Qual é o problema? E aí eles vão começando, né? Eles não são ateus, mas eles adentram o meio cristão com algumas questões lógicas em que eles fazem a Escritura ser... Essa metodologia, ela parece ser positiva, ela tem uma força por alguns pontos, mas ela, se eu não tiver essa metodologia de entender que a minha mente deve ser cativa das Escrituras, isso vai se tornar uma destruição. Ela pega o liberalismo. Então, eles, em alguns elementos, assim, existem em menor e maior proporção. Você vai ver pessoas assim, até muito tradicionais, com elementos. Você vai ver pessoas bem liberais no meio da igreja, que eles são grandes defensores da fé quando eles militam na universidade contra os pagãos. Eles defendem Deus, defendem a verdade de Deus, a morte de Cristo, a ressurreição, defendem. Eles vão na universidade e eles são
vozes combatentes contra os ateus. Eles argumentam e silenciam, né, os argumentos muitas vezes de evolucionistas, e fazem coro. Aí eles entram na igreja, não dá para você agrupar tudo como uma pessoa só. Tem pessoas até muito próximas de uma linha assim, bem tradicional, mas se ele não tiver essa verdade muito clara, isso aí ele vai ter problemas numa área ou na outra, em maior ou menor proporção, quanto isso for grande na vida dele, né? Mas o ponto é que assim, essa problemática da Trindade, ela nos leva a uma reflexão hermenêutica, né? De que assim, eu vou ter problemas na Bíblia que eu não vou compreender completamente, mas o modo como eu vou reagir diante disso vai dizer muito como eu vou lidar com os problemas adiante. O que me cativa? É essas explicações filosóficas, né? Aí veja, qual é o grande argumento das pessoas para tirarem crianças do público? Para uma coisa prática, né? Vou trazer uma coisa prática. Qual é o grande argumento das pessoas para que todos nós, a nossa geração, né, dos anos 70, isso tem uma explicação histórica, tá? Antes dos anos 70 as pessoas não faziam isso. Todos os crentes antes dos anos 70, as crianças estavam no culto. Aí nos anos 70, nesse contexto aí, algumas pessoas foram para os Estados Unidos estudar, alguns pastores, e lá eles foram tomados do movimento fundamentalista, com várias metodologias, tomados da pedagogia de que trazer as crianças para o culto, iria tirar as crianças do culto e aplicar umas metodologias na mentalidade da criança, e aquilo ali iria ser mais eficaz na hora do ensino. Então a motivação foi boa. Fazer uma criança entender mais. Só que, qual é o primeiro ponto? Eu estou preocupado naquilo que ideologicamente, filosoficamente, eu acho que é mais coerente. Eu começo a deixar de pensar. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Aquilo que eu acho que é mais eficaz. É a minha lógica. Não faz lógica. Na minha mente não tem lógica uma criança estar no culto público. Mas tem lógica ela sair, ficar na salinha para receber um ensino. Tem lógica. A explicação é lógica. Nenhum defensor do culto infantil vai pegar a Bíblia, vai explicar, ele não vai. E quando ele faz, ele assim, às vezes acontece, né? Você já viu Qual é o texto citado quando geralmente o pastor chama as crianças a vir na frente do culto para orar antes de ir para a salinha? Qual é? Vinde a minhas criancinhas. Vamos lembrar do texto. Vamos fazer a exegese do texto. O que é que estava acontecendo quando Jesus fez isso? Quem lembra? As suas palavras, os apóstolos queriam afastar as crianças. E aí ele disse o quê? Não as impeçais. Então vamos tentar fazer uma representação aqui, tá? Tá eu, Mateus, Douglas, Vitor, Herbert, Reverendo Eduardo, os homens aqui, só os homens. E as mulheres, vocês estão lá atrás com as crianças. Nós, roda dos adultos, explicando coisas mais complexas. Tem o Arthur que compreende, mas Samuel, os meninos estão lá mais distantes. Aí as mães, elas querem trazer as crianças para junto da roda dos adultos. Aí o Reverendo Eduardo, Amadeu, Adeilson, diz assim: não, fica aí, aqui é só adulto. Nós queremos ficar separados. Eles impedem. Aí Cristo viu isso e disse: não impeçais, eu quero eles no meio de nós. Vinde a mim, não os impeçais. Então essa frase, ela foi, sabe quem foi o primeiro promotor do culto infantil no primeiro século? Foram os apóstolos. E eles levaram uma repreensão dele. Não façam isso. Não façam isso. Deixe elas virem para a roda dos adultos. Tomou eles no colo, deixou as crianças, abençoou. Agora você acha que essa criança que ele pegou no colo, abençoou, ele estava entendendo a parábola do semeador? Nem os adultos estavam entendendo a parábola do semeador? Ele teve que explicar? Você acha que ele estava entendendo? Mas as crianças, aí você pode pegar o texto de Josué, de Neemias, onde Deus, o texto de Êxodo, né, da sétima praga, quando Deus disse às crianças, o faraó disse: pode ir, não, só vai se for com as crianças. Além de não ter uma orientação para tirar as crianças,
tem texto que diz que as crianças têm que ficar. Então eu me deparo com uma problemática que diz assim, que é uma luta para mim como pai. Me parece mais lógico, numa primeira vista, tirar as crianças. Mas a minha mente tem que ser cativa da revelação. Quando eu for tentado a isso. Aí, assim, quando eu entro mais, a lógica vai sumindo, né? Porque quando eu entro mais no texto... Porque o que é que aconteceu historicamente, no ano 70? Antes do ano 70, o pai dizia o seguinte, ó, o culto, a criança não vai entender na linguagem dela. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ensinar nossas crianças em casa. Mas como no culto agora vai ensinar para a criança, então eu não vou ensinar nada. Aí começou-se um movimento, estatisticamente, meus irmãos, dos anos 70 para cá, a igreja passou a deixar de ser uma igreja de terceira e quarta geração, porque começou a perder os adolescentes. A metodologia pragmática, sabe qual foi a maior evidência de fracasso da metodologia pragmática? Ela fracassou no pragmatismo. O pragmatismo é o seguinte, é um negócio que funciona. Não funcionou. Funciona para fazer mais crianças. Não funcionou. A igreja começou a... Sabe por que nos anos 80 e 90 a igreja começou a gritar, as planos pulmões, temos que evangelizar. Temos que fazer isso. Mas sabe por quê? Porque as igrejas começaram a ter idosos e velhos e não tinham mais adolescentes na igreja, porque os pais perderam os adolescentes da igreja. Eram raros casos. Você pega a igreja de hoje, é fruto desse resultado dos anos 70. Entra numa igreja de hoje que aplicou essa metodologia e pega uma família que tem lá o avô, o filho e o neto casado. Pega. Você vai ver que essa metodologia foi um fracasso. Ela foi um fracasso. E você conversa com esse avô e vê que nos dias deles, eles, os filhos, eram todos ali da igreja. Então, quando eu entro no texto, como eu começo a refletir, aí eu vejo que a lógica não tem sentido. Mas antes de eu entender profundamente isso, o primeiro passo é um passo muito prudente. Eu sou refém da revelação, não sou refém da minha lógica. Quando tudo parecer muito lógico, a proposta outra parecer muito lógica, rejeite. Porque é só aparência. É só aparência. Quando o filho, ele parece que o pai está fazendo algo mal para ele, parece lógico que aquela ideia é melhor do que a do pai, ele deve se calar. E ele deve entender, ele é meu pai, ele sabe mais do que eu. Quando minha ideia estiver parecendo melhor que a de Deus, tem alguém errado. Sou eu. Outra área, assim, uma aplicação perfeita desse tema. O pedagogo, o psicólogo, o filosófico, ele vai trazer um argumento cativante, né? Parece lógico, e é isso que as pessoas dentro da igreja, alguns pastores até vão ser antidisciplina com argumentos filosóficos. Eles estão bebendo da filosofia. Isso é uma das áreas que esses pastores que bebem da filosofia, eles adentram a igreja com isso, né? E até mães e pais, eles querem criar os filhos e eles querem, mesmo não tendo essa definição muito clara em termos, o que eles estão fazendo, eles estão bebendo da lógica da filosofia e fazendo a lógica, a escritura ser refém da lógica e não o contrário. Então, a escritura, e esse é um processo, meus irmãos, ninguém sabe de tudo. Quando você estudar a escritura, você vai dando passos no conhecimento. E a verdade, ela vai cada vez mais sendo cristalina perante os nossos olhos. E nós vamos apreciar a verdade. Você sabe que a verdade, às vezes, até ela choca? A verdade, quando eu não estou pronto para ouvir a verdade, ela é chocante. Tem um texto que me chama muita atenção, é João 16, quando Jesus estava depois de 3 anos ensinando os apóstolos, ele diz assim: olha, eu tenho muita coisa ainda que dizer a vocês, mas agora vocês não podem suportar.
Depois vocês vão aprender, o Espírito vai dizer para vocês. Em Hebreus capítulo 6 nós estudamos que ele diz o seguinte: olha, eu tenho que dar leite, porque eu não posso dar alimento sólido, porque vocês não suportariam. Em outras palavras, ele está dizendo, eu tenho um ensino muito puro, muito santo, mas se eu disser para vocês, isso vai chocar tanto vocês, que vocês vão se apartar achando que é um absurdo. Então, às vezes, o ensino ele parece absurdo aos nossos ouvidos, não é porque ele é impuro, é porque o nosso coração não está preparado para ouvir. Você chegar para uma pessoa criada num contexto evangelical e dizer que a criança não é para ficar no cultinho, às vezes ele te xinga. Ele diz, você é um alienado, você é um louco. Você dizer para uma criança, para um pai de família, que ele tem que disciplinar o seu filho, e ele que está cheio de educação positiva, né, que é uma coisa bonita, parece uma argumentação bonita, filosófica, né? Aí provérbio de lá, não esconda a vara do seu filho. Acabamos de ler na liturgia que Deus, por amar o seu povo, levantou nações estrangeiras, Nabucodonosor, diz assim, meu servo, para mandar Israel 70 anos para o cativeiro. Isso aqui tem uma aplicação para a criação de filhos tremenda. Se Deus amou a sua nação, seus filhos, mandando 70 anos para o cativeiro para curar o lado espiritual deles, fez eles chorarem, porque eles estavam preocupados com a vida espiritual deles. É assim que nós devemos nos preocupar com nossos filhos. Às vezes mesmo disciplinar é muito difícil. Você começa na teoria, né? Quando você está se preparando para ser pai é muito fácil. Quando você vê aquele rostinho lá aquele rostinho que está sorrindo para você, né? Aquele sorriso que quebra você, que sabe que você tem que ter a doutrina muito sólida para não ser emotivo, para dizer esse menino aqui ele não é meu, ele não é minha propriedade, eu tenho uma missão, eu sou um mordomo, eu tenho que treinar ele para a glória de Deus. Qual é a minha missão aqui nesse mundo? Eu tenho que treinar ele. Como é que Deus treina? Como é que Deus me ensinou para treinar o meu filho? Não é o filósofo que vai me ensinar. É por meio da vara. Eu ensino, eu repreendo e eu uso a vara. Essa é a metodologia bíblica. Aí a filosofia ela vem com algo lógico. Eu ainda não adentrei muito no texto para compreender os pormenores, mas mesmo que eu ainda não compreenda profundamente os textos de Provérbios, os textos que falam sobre o valor da disciplina, eu preciso primeiro me render, me obedecer, depois eu vou entender. Esse é o processo. O adorador ele primeiro obedece, depois ele busca entendimento. O pressuposto é Deus sabe mais, ele mandou a vara, é a vara. Agora eu quero entender por quê. Eu quero apreciar isso. Eu quero saber como fazer da melhor forma, porque eu posso fazer da forma errada. Aí eu vou buscar conhecimento. Mas o primeiro passo, eu não posso deixar a filosofia, a minha mente ser cativa da filosofia. Eu passo pela filosofia para ler as escrituras. Eu passo pelas escrituras para ler a filosofia. Isso aqui presta, isso aqui não presta. Isso aqui eu posso aplicar, isso aqui eu não posso aplicar. Os Calvino dizia isso, né, que as escrituras são as lentes pelas quais eu leio o mundo. Deus me deu as lentes pelas quais eu leio o mundo, eu avalio o mundo. Tudo que o mundo diz, nós temos a revelação de Deus pelo médico, pelo filósofo. Tem muitas coisas que o filósofo diz que é pouco, muitas coisas que os filósofos... Tem filósofos que um filósofo holandês, crente, que o cara tem, tudo que ele diz ali, muita coisa do que ele diz é boa, com base bíblica. Deus deu a ele uma habilidade, a filosofia é uma habilidade. Agora, como toda habilidade, quando eu me aparto das escrituras, eu uso isso de forma equivocada. Então, a escritura, eu tenho que, nesse desafio da Trindade, isso traz essa implicação hermenêutica. Né? Eu não posso me debruçar e me render diante da verdade quando a minha lógica for satisfeita. A minha mente é cativa da revelação. Deus disse, essa é a verdade.
Agora eu tenho um segundo passo, eu quero entender, tentar entender. É um processo saudável. Só não é saudável quando eu faço o inverso, eu quero entender para aceitar. Aí não é um processo de estudo saudável. O processo saudável, primeiro eu me rendo. Aí agora eu quero tentar entender. Eu quero analisar, eu quero me aprofundar. Como eu vou aplicar essa verdade bíblica de modo coerente, né? Deus disse que eu tenho que fazer isso e isso. Então eu tenho que fazer. Me parece não lógico, tudo bem. E eu estou sendo sincero, que às vezes a gente lida com essa realidade e a gente não é para fugir disso. Na realidade você tem que encarar isso, dizer, se não parece lógico, é óbvio que é um problema da minha percepção do texto bíblico. Então o que eu vou fazer? Eu vou me afastar de Deus? Não, eu vou estudar mais, vou me aproximar, porque à medida que me aproximo de Deus, as coisas ficam mais claras. Aí eu percebo a beleza, né? Aí eu começo a ver assim, poxa, como é o resultado de uma família que um menino que nunca foi disciplinado, o pai que deu tudo por filho, como é que ele vai ser isso, né? na sua idade adulta? Ele vai ter problema na administração financeira, ele vai ter problema ele cresceu como um reizinho, né? Ele vai ter problema de ser altruísta, ele é egoísta com a esposa, né? Ele vai ter problema de cumprir horário, ele vai ser uma pessoa, a forma como ele vai cuidar do filho, ele vai repassar, ele vai querer tratar o filho dele como outro reizinho, né? Isso vai ser uma bola de neve, né? Vai ser, como é que essas famílias que criam os filhos numa salinha separada, qual é o conhecimento doutrinário desse menino quando ele chega aos 18 anos, aos 15 anos? Quais são as implicações disso, né? O argumento lógico parece bonito à primeira vista, quando você entra, conhece muito mais, né? Aí você começa a perceber, que isso, toda a sabedoria longe da palavra, ela só é a aparência de sabedoria, né? Por isso que às vezes a Escritura fala assim, os simples eles são mais sábios. 1 Coríntios fala muito isso, né? Que os sábios desse mundo. Sabe por quê? Porque uma pessoa muito simples, assim, no sentido assim de não muito conhecimento, ele é limitado. Ele olha para a Bíblia e diz assim, a Bíblia diz que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Se ele tem esse coração assim, submisso, ele vai lá e obedece. Também tem um perigo, né? A ignorância, quando ele recebe uma instrução pastoral equivocada, ele é manipulado para o mal, né? Não pode usar brinco, não pode não sei o que, ele também obedece ao pé da letra. Aí é um problema. A ignorância, quando ele é sem o verdadeiro conhecimento, né? Esse tipo de pessoa que ele obedece a tudo, mas ele é manipulado, ele vai para uma direção contrária. Mas quando essa pessoa é bem instruída, ele na realidade ele começa a ter mais benefícios do que aquela pessoa que tem um certo grau de instrução, mas tudo que ele ouve ele questiona. Tudo que ele ouve ele quer a lógica. E nós vivemos numa geração, o reverendo Eduardo pode falar com mais propriedade sobre isso, acho que nasce no iluminismo, né, reverendo? Essa questão, o culto pelo saber, né? A razão entra na Bíblia. Tem que ter lógica, se não tiver lógica, a Bíblia está errada. Isso está no DNA das universidades, né? Num grande debate, assim, todo debate, aí tem uma frase assim que as pessoas dizem, né, no noticiário, assim, mas a ciência disse. É como se fosse assim o absoluto, né? A ciência disse. Tá, e aí? Tudo bem, ela pode estar certa, daqui a 2 anos ela pode rever o conceito, e é uma divindade a ciência. Mas é muito louco, porque essas mesmas pessoas que fazem, quando a gente entra com algum argumento bíblico que eles buscam a razão, são pessoas que defendem, por exemplo, a transexualidade. Às vezes, como assim? O negócio tem que ser lógico, você não está buscando a lógica, não tem que ficar até com a ciência, mas a ciência, para você estar dizendo isso, você diz que não. Agora, há uma exceção aí na... Isso. Aí, assim, até esses... Quando você se aprofunda aquela aparência de pureza, né, aparência de beleza, de argumentação lógica, você vai ver a podridão, né? Porque a beleza da lógica é só uma camada aparente, né? O conhecimento bíblico, a clareza cristalina te faz cruzar essa camada e ver a podridão que está por trás do argumento. Então, na ignorância, você só consegue ver a aparência, que é, poxa, é a beleza, né? A mulher tem o direito de abortar.
A mulher, você dá o direito a uma criança, parece bonito, né? Mas aí você cruza essa camada e você começa a ver a podridão do argumento, né? Então, É por isso que eu acho que eu chamo para a razão, a verdadeira razão. Isso, vamos sair da emoção, deixa a sua emoção de lado, que ela vai lhe deturpar, ela vai criar uma visão do que você quer ver. Essa semana foi difícil lá em casa com a Raquel, e teve uma hora que ela disse assim, mas parece que você, parece que a senhora está no maltratando. Eu disse, mas a Bíblia diz que a disciplina, à primeira vista, é isso mesmo, ela parece mal com nossos olhos. Porque a gente está sentindo dor, porque está passando por algo que a gente não quer passar. E aí eu falo para ela sobre essa questão das emoções, que as emoções deturpam o real, o real, né? Então, se a gente for, a Bíblia chama isso, vamos voltar aqui para o que é a razão mesmo. O seu coração está dizendo que é por esse caminho, mas não é por aí. E mais tarde a gente vê que realmente todas as coisas que a gente agiu pela emoção, que a gente vê, rapaz, a gente exagerou. Não era aquilo. Não precisava aquilo, não era aquilo. Graças a Deus pelas escrituras que nos guiam, né? Não, agora para, respira, é o seu coração corrupto, enganoso, que está querendo lhe influenciar a ver as coisas dessa maneira, agir dessa maneira. Então, volta para a razão. E às vezes a gente quer manipular os fatos, as situações, para que a nossa emoção seja correspondida, digamos assim. E é onde a gente vê esse pessoal que julga, não, vamos para a ciência, vamos ver o que a lógica diz, porque na Bíblia não está claro, não tem como você provar isso, a ciência tem. Mas quando chega uma parte que vai encontrar as emoções deles, os sentimentos, o coração, eu disse, não, peraí, agora não é bem a realidade, você está vendo de maneira deturpada, é assim que funciona. Então a gente, como ser humano, a gente tende a manipular as coisas para que elas retribuam as nossas emoções, né? E a Bíblia faz o contrário, se não volta o pé no chão, e aí o caminho que você está indo não é, na verdade não é essa. Então, o grande fumaça está indo passando sua vida. Agora leia a história percebendo dos anos 70 para cá, a igreja deixando de doutrinar os seus filhos, mandando para o departamento infantil, simultaneamente as universidades sendo tomadas por esquerdistas doutrinando esses mesmos filhos com ideologias marxistas que pareciam lógicas na mente deles. O resultado foi esses mesmos crianças que estavam ali dentro da igreja, crescendo na igreja, nas festividades sempre estavam ali, batizar, mas a mentalidade deles, ela estava assim, com conceitos cristãos e conceitos pagãos, e ela já estava na igreja, mas disciplinava os filhos, então ela foi, e isso gerou esse cenário que nós temos, né? Essa causa tem uma consequência e gera esse cenário que nós temos hoje. Considera-se que é um erro gigante também da igreja, né? Como? Considera-se que é um erro gigante da igreja. Um erro. Permanecer educando as crianças com leite ainda, né? Enquanto que eles dão um alimento basicamente sólido dele, né? Enfatizando que eles E eles doutrinam violentamente, né? Eles fizeram uma estratégia ao ponto de todos os professores tomaram, né? Todos os professores de universidades, praticamente todos são de linha dessa ideologia, né? Então, hoje eu trouxe um pouco essa questão da trindade, dessa pergunta décima, da dificuldade lógica, né? E uma implicação hermenêutica que nós podemos aplicar para várias questões sobre família, eu queria trazer isso, a gente precisa ser refém da Escritura. Até quando a gente não entender, mas esse é um conceito básico, fundamental para nossas qualidades de vida. Seja refém das Escrituras. E ao não entender, e você vai passar por isso, eu vou passar por isso, ninguém sabe tudo. Aí é uma porta que está diante de você para você buscar mais conhecimento. Não para você se apartar e beber da filosofia, mas não, eu quero entender mais disso. Primeiro eu vou obedecer e eu vou adiante, buscar mais conhecimento, para apreciar a obediência, né? Eu vou obedecer e sem dúvida, ao conhecer mais, eu vou obedecer de forma mais clara, de forma mais deleitosa, eu vou obedecer de forma mais cristalina,
entendendo e apreciando. E aí nós vamos desfrutar de outra coisa, né? Porque quando você obedece tudo que Deus manda, você começa a ver uma coisa que é interessante, você começa a ver o resultado. Né? Porque o ímpio, ele anda às cegas, ele é uma loucura, né? Ele segue a ideologia pagã e ele anda às cegas. E o crente, ele vê o resultado, né? Ele educa o filho na disciplina, aí vai passar 2, 3 anos, 4 anos, ele vai vendo o filho mais obediente. Você traz o menino para o salão de cultos, nossa, o menino é um barulhento terrível, não faz, daqui a pouco, depois de um ano, você vê o menino quietinho. Meu Deus, é um milagre. Quem conhecia Samuel sabe que Samuel está quieto ali, é um milagre. Você diz, nossa, o menino está lendo a Bíblia, você vê assim, funciona, entende? Você vê que funciona. Então, você vê a igreja, né? A IPA vai estar hoje, um trabalho que começou com 3 ou 4 famílias em 2010. Está lá, as crianças que naquela época são jovens, estão casando, tendo filhos agora, né? A igreja está sendo plantada com esse DNA de famílias que zelam pelos filhos e está crescendo naturalmente. Crescendo naturalmente. Deus nos abençoe. Tem alguma pergunta? Colocação? Tem um livrinho, pastor, que ele fala sobre educação cristã, eu até esqueci o nome dele agora. Ele vai dizer que o grande problema da educação, até em casa também, e acadêmica, é você tudo partir do pressuposto da ciência. A ciência, ela que é aplicada nas escolas e é mostrada, é que, olha, tudo tem que concordar com a ciência. Então eu tenho a matemática, eu tenho que concordar com a ciência, eu tenho a literatura, eu tenho que concordar com a ciência, eu tenho a Bíblia, ela tem que concordar com a ciência. Ele vai dizer que não, você tem que ensinar seu filho que tudo tem que concordar com a Escritura. Tudo que ele vai aprender na vida dele, e é bom que ele aprenda de tudo, que ele veja a diferença das coisas, que ele entenda aquilo ali. Mas a base que você traz em casa é que, olha, isso aqui é a base de tudo que você vai aprender, meu filho. E essa virada foi no iluminismo, né? Isso é iluminismo. Porque antes era o padre, né? Se você disser alguma coisa que é diferente do que a igreja diz que é o padre, exatamente, aí está errado. Aí, porque a igreja católica, ela também, ela não deixou você aprender nada. Ela dizia que tudo era do diabo, que tudo era bruxaria. Então, o que acontece? Acontece uma revolta contra a opressão da igreja, digamos assim. Né? Porque também era um negócio demais. E eles também não interpretavam a Bíblia corretamente. Eles não traziam certo. Eles eram uma visão errada e diziam que tudo estava errado. Aí a ciência ela vai dizer, isso aqui ó, não está nada certo. Olha a prática deles, como não combina com nada com eles estão falando. Entendeu? Eles disse, não, sempre é a ciência. Você tem que aceitar a ciência. O que essa lógica nossa está dizendo. Aí quando chega para a transexualidade, não sei o quê, aí agora não tem mais lógica de nada. O que a gente diz e pronto. É mais emocional do que tudo. Entendeu? Ideologia de gênero é isso. Olha, tem o seu sexo, mas tem o que você acha que você é. O que você acha que você é o que você é de verdade. Você é homem, mas se você acha que você é mulher, então você é mulher. Isso é o que a ciência está pregando. Qual é a lógica disso? Entendeu? Está no livro didático isso aí. Está no livro do 6º ano, 7º ano. É porque eu conheci. Porque a gente foi fazer reservado num hotel e eles não aceitavam acima de 2 crianças, né? Aí eu, não, mas vocês aceitam animais? Não, mas meu filho mais novo se sente um gato. Então, nesse caso, não veio. As crianças são gatos. Aí funcionou? Ela ficou rindo, né, senhora? Porque são regras do hotel. É loucura, né? Aceita demais, não aceita a criança. É loucura, né? Que ponto, né? Mas o conhecimento é um edifício, né? E aí quando você, o fundamento e os pavimentos eles vão sendo levantados com um conhecimento mal feito, a ponta desse conhecimento é só desordem. Né? Então,
uma coisa está atrelada à outra, porque o pressuposto da defesa desse conhecimento é o que está embaixo dele. Então, como está tudo desalinhado, só vai vir loucura desse prédio, né? Vamos lá, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Pedimos que o Senhor nos abençoe ao longo da tarde e pela Tua graça, Deus, possamos estar lá junto com a IPA às 5 da tarde, adorando como igreja, mais uma vez, Teu santo nome, celebrando, a Deus, esse dia tão importante, dia do Senhor, e dando graça a Deus por esse momento em que a igreja volta ao seu local de culto, nos alegrando juntamente com os irmãos. Pedimos a Tua bênção para aquele culto, Tua bênção sobre nossas vidas, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Cristo. Amém.